desde a família de Di Maria sendo mantida refém até outro jogador desaparecendo. Esses são os momentos mais assustadores da história do futebol. His foot has turned completely the other way. Son himself is pretty upset by it. In an awful injury for André Gomes. E para começar, o momento em que um dos jogadores mais gentis da história do futebol se tornou o mais odiado. É visível que Son não teve intenção de machucar Gomes e ele simplesmente não conseguiu conter suas emoções. É realmente de partir o coração. Mas o que aconteceu com John Terry, do Chelsea, chocou o mundo do futebol, pois seu momento mais assustador foi quando ele quase perdeu a vida. No dia 27 de fevereiro de 2007, Arsenal e Chelsea se enfrentavam na final da Copa da Liga e aos 56 minutos, Abu Diaby acidentalmente fez algo que poderia ter sido fatal. O chute fez Terry engolir a própria língua, o que basicamente impediu que ele respirasse. Felizmente, a assistência médica foi rápida em ajudá-lo e ele recebeu alta do hospital já no dia seguinte. Pelo menos havia pessoas lá para ajudar Terry. Mas e se eu te dissesse que o momento mais assustador de outro jogador foi estar cercado por homens com facas? Tudo começou quando o ex-astro do Arsenal, o alemão Mesut Ozil, e o jogador bósnio Sead Kolasinac estavam almoçando antes de sua turnê de pré-temporada. Com eles, não só tinham relógios que valiam até $200 mil, mas também dirigiam um G-Wagon de $160 mil. Assim, quando a esposa de Ozil entrou no carro, Kolasinac ficou completamente sozinho, sendo um alvo fácil. Foi então que os dois criminosos o atacaram. Kolasinac realmente colocou sua própria vida em risco apenas para proteger seu amigo e a esposa dele. E honestamente, mesmo todos sabendo que nunca devemos reagir a um assalto, isso é algo que o faz ser respeitado por todos, né, cara? Diferente do próximo caso, porque se eu te dissesse que um dos grandes ídolos do futebol esteve perto de perder a vida, desde que Cristiano Ronaldo se juntou ao Manchester United em 2008, ele desenvolveu uma paixão por carrões velozes. E após apenas 6 anos no futebol profissional, ele já possuía carros no valor de até $3 milhões. Mas no dia 8 de janeiro de 2009, Ronaldo acordou com várias mensagens de treinadores e companheiros de equipe perguntando sobre seu paradeiro. Ele havia dormido demais, perdeu a hora, quem nunca, né? Então rapidamente se vestiu e começou a dirigir para o centro de treinamento. De repente, isso aconteceu. Cristiano perdeu o controle do carro e bateu na parede com tanta força que o veículo ficou praticamente irreconhecível. It looks like a crash scene from an action movie and is reminiscent of the images in Paris where Princess Diana lost her life. But this car belongs to perhaps the best-known footballer in the world, Manchester United's Cristiano Ronaldo. This after he crashed into a metal barrier in a tunnel near Manchester Airport at around 10 o'clock this morning. O fato de Ronaldo ter saído dessa sem um único arranhão é realmente um milagre. Mas, para ser honesto, Cristiano Ronaldo teve sorte de poder controlar seu próprio destino, pois outro jogador de futebol não teve absolutamente nenhum controle sobre o que aconteceu. Quando o galês Tom Lockyer se aposentou no auge de sua carreira, deixou muitos fãs de futebol confusos. Ele tinha apenas 29 anos e jogava na Premier League, mas no dia 5 de junho de 2023, durante a final dos playoffs do campeonato, as coisas tomaram um rumo inesperado. Lockyer estava jogando no meio-campo, como de costume, mas nos primeiros minutos de jogo, seu coração começou a bater fora de ritmo e aos 8 minutos, seu corpo simplesmente não aguentou mais. Sim, Tom Lockyer estava a poucos segundos de morrer, mas felizmente os médicos chegaram a tempo de salvar sua vida. First and foremost, how are you? No, I'm doing well. Yeah, no, thanks for asking. It's been a mad week or so, but yeah,
I've had the all clear yesterday and I'm all good moving forward. Com o aval dos médicos, ele estava pronto para voltar a campo e dar o seu melhor para os fãs do Luton Town. Só que isso só provaria ser o maior erro de sua vida. No dia 15 de dezembro de 2023, em uma partida da Premier League contra o Bournemouth, as coisas pioraram ainda mais. Não mostraremos o momento agonizante em que o capitão do Luton Town desabou após 59 minutos de jogo. Os jogadores do Luton e do Bournemouth pediram ajuda imediatamente e os médicos correram para atender o jogador de 29 anos, enquanto os fãs dos dois times assistiam angustiados no estádio Vitality, em Bournemouth. Foi uma daquelas situações em que todos torciam pelo melhor. Os torcedores cantaram o nome do defensor galês e aplaudiram enquanto ele era levado para fora do campo. Sim, esse não foi um ataque cardíaco comum. Tom Lockyer esteve morto por 2 minutos e 40 segundos antes de ser trazido de volta. Então, os médicos não tiveram outra opção a não ser instalar um dispositivo para monitorar continuamente os batimentos cardíacos de Tom, caso algo assim acontecesse de novo. So my defib sits in there. As you can see, it's and then there's a wire that runs across here and then up to the heart in case it ever needs to go off. Yeah, so that's constantly monitoring my heart rate, and if it goes outside certain parameters, it's designed to give me a shock. Quero dizer, temos que respeitar o fato de que ele deu uma segunda chance ao futebol, mesmo após quase perder a vida pela primeira vez. Tom Lockyer é realmente um campeão no coração de todos os fãs do futebol. Mas outro jogador se recusou a se aposentar depois de um evento assustador em sua carreira. A vida de Petr Cech estava prestes a mudar completamente. So I don't really remember. Cech estava na segunda temporada pelos Blues e após uma temporada histórica, queria manter o bom desempenho. Não é segredo que ele é um dos maiores goleiros da história do futebol, mas o que poucos sabem é que ele poderia ter sido ainda melhor. Em 14 de outubro de 2006, Petr Cech quase perdeu a vida. Petr Cech having to come out quickly. I think he took a little bit of a knock there from Steve Hunt, who's probably a little eager to make his point in his first Premiership start. Após o incidente, Cech foi forçado a permanecer no hospital por vários dias. The honest thing is that I kept losing memory. So basically, I woke up, everybody explained to me what happened. In 15 minutes, I couldn't keep up anymore, so I fell asleep again, woke up, couldn't remember anything. And that's the part I remember, this is the first time, just before my memory came back, I remember being like, it's even an absurd, if it's something you've never lived, and you never experienced, you would never really feel that. But imagine you are on the bed in the hospital, and the doctor keeps coming and asks you your name, people around, the day, the month, the year, which country you are, and it's something is the easiest question. All your life, you knew the answer. And suddenly he asks you and you go, like the simplest question. And you couldn't answer. I couldn't answer. I didn't know. I just couldn't recall anything. Voltar a jogar futebol após uma lesão na cabeça que quase lhe custou a vida realmente foi um grande desafio. Então, o Chelsea, a Premier League e os médicos tiveram que desenvolver uma proteção para que ele pudesse continuar jogando. No fim das contas, ele seguiu em campo por mais 13 anos, conquistando vários títulos da Premier League e da Champions League. Nem todo momento assustador envolve apenas jogadores, como na vez em que os torcedores quase se machucaram gravemente nas arquibancadas. Logo após Leo marcar um gol contra o Minya em um jogo da Ligue 1 em 2017, os torcedores foram à loucura comemorando, mas como havia apenas uma pequena barreira de segurança, ela acabou cedendo. Alguns torcedores tiveram sorte e não se machucaram, mas dos 29 torcedores feridos, 5 ficaram gravemente. Felizmente, todos sobreviveram. Agora, o próximo momento assustador envolve uma família de jogador mantida como refém. Tudo começou quando criminosos em Paris começaram a rastrear cada movimento de Di Maria. Considerando os carros que ele dirigia, era fácil reconhecê-lo nas ruas. Depois de segui-lo até sua casa, depois do treino, os criminosos descobriram o endereço dele e quantas pessoas estavam na casa. Tudo o que faltava era esperar por um jogo em que Di Maria jogasse. E em 14 de março de 2021, os criminosos mascarados apareceram na entrada da casa de Di Maria
e começaram a apontar as armas para sua esposa e filhos, exigindo tudo de valor. A notícia se espalhou rapidamente e o diretor esportivo Leonardo informou ao técnico que substituiu Di Maria. Só que os criminosos conseguiram fugir com $500 mil antes que a polícia e ele próprio chegasse com a sua segurança. Depois, a polícia conseguiu prender 4 suspeitos. Ter sua família mantida como refém é uma coisa, mas outro jogador chegou a morrer por 78 minutos. Em meio a uma partida entre Bolton Wanderers e Tottenham em 2012, Fabrice Muamba foi visto caindo no campo, incapaz de se mover. To be in some distress as well, Fabrice Muamba. Physio keen to turn him on his side. Os médicos passaram 6 minutos tentando reanimá-lo em campo, mas sem sucesso. Foi então que um torcedor nas arquibancadas, que sabia o que fazer, interveio para ajudar a salvar a vida de Muamba. As soon as I saw them start CPR, something sort of twitched in me. I turned to my brother and said, "They're doing CPR. I should go and help." And my brother said, "Yeah, go and help." Muamba foi rapidamente levado para a UTI, onde lutaria por sua vida. I'm here and you're in front of me. If I get to look at you, but I'm seeing 2 versions of you. Oh. So there's you there, there's another you there. Yeah. So if I get to look at you, there's you there, there's another you there. So I couldn't, got a little bit dizzy. Mesmo assim, os médicos ainda não conseguiram trazê-lo de volta. Porém, após 78 minutos e 15 choques no coração, finalmente o coração de Fabrice começou a dar sinais positivos de recuperação. 75 minutes, then I responded. But because I was out for so long, I woke up and I could not recognize any of them. I could have been severely brain damage. Yeah. And be in a vegetable stage, stuff like that. Felizmente, Muamba conseguiu uma recuperação completa, mas aos 24 anos teve que tomar a dolorosa decisão de se aposentar do futebol. I'm still waiting for him to call Mr. Fabio and go back and play. That's the whole hope I'm waiting for. I wish we could. But you're doing your degree. Yes, yeah. I assume that's all going well. Is it totally inconceivable? You know, with the way medicine evolves and he's getting better and stronger, and I think it's extremely unlikely. Yeah. But I wouldn't risk it. You never forget the dream. But I wouldn't risk it even he told me he can't play. No. É realmente impressionante como um único incidente pode mudar sua vida para sempre, né? Como o próximo caso, em que um jogador estava realizando seu sonho, mas acabou desaparecendo. Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazo. Y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí, ya arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar, muchachos, con el nuevo equipo, a ver qué pasa. Así que, ¿cómo andan ustedes, hermanito? ¿Todo bien? Si en 1 hora y media no tiene novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben, papá, qué miedo que tengo. Essa foi a última vez que amigos e familiares de Emiliano Sala ouviriam falar dele. O Cardiff City estava procurando fortalecer seu ataque e encontrou seu jogador ideal, Emiliano Sala, que tinha 1,90 m e era conhecido por sua habilidade de finalização. O Cardiff fez o que qualquer equipe faria e assinou com o prodígio. Mas mal sabiam eles que isso se tornaria o pior pesadelo. No dia 21 de janeiro de 2019, Sala estava programado para decolar às 9 da manhã, mas por alguma razão estranha, seu voo foi atrasado por 10 horas. O novo piloto foi designado, um DJ de 60 anos que trabalhava meio período, com licença vencida e que era daltônico. Voar à noite sendo daltônico pode não ser a melhor ideia, mas às 19h06 o voo decolou e pouco depois desapareceu. Uma missão de resgate começou imediatamente após o desaparecimento, com 3 aviões, 5 helicópteros e 2 barcos salva-vidas. Após 24 horas de busca, não havia sinais de vida, mas a família de Salah se recusou a perder a esperança e, com o apoio do mundo do futebol, conseguiram arrecadar dinheiro suficiente para contratar uma equipe privada de busca e resgate. Em 3 de fevereiro, essa equipe conseguiu localizar o avião no fundo do mar, com um corpo recuperado, Emiliano Sala. Cara, para ser bem honesto, falar sobre esse momento me deixa extremamente emocionado. Mas esse último caso não é apenas o mais assustador da história do futebol. É também um dos mais tristes. Esse é Christian Eriksen,
o que aconteceu com ele chocou o mundo do futebol. Christian Eriksen. The Danish midfielder. And after nearly dying on the pitch. It just shows how secondary football becomes. We are expecting a further update from the Federation and from UEFA anytime now. Em 12 de junho de 2021, a Dinamarca estava jogando contra a Finlândia na Euro 2021 e aos 42 minutos o desastre aconteceu. Players knew straight away that was a heavy fall. Eriksen caiu no campo e milhares de pessoas ao redor do estádio não sabiam o que fazer. Mas o capitão da Dinamarca sabia exatamente o que precisava ser feito. Ele correu até Eriksen, colocou ele na posição correta, desobstruiu suas vias respiratórias e impediu que ele engolisse a própria língua. Simon Kjær foi um herói, mas o trabalho não estava terminado. Eriksen precisava de atendimento de emergência, com ressuscitação cardiopulmonar em campo por 13 minutos. Yeah, what should I say? He was gone, and we did cardiac resuscitation, and there was cardiac arrest. How close were we? I don't know. We got him back after one defib, so that's quite fast. Por alguns segundos, Christian Eriksen simplesmente morreu. Então, sabendo de tudo isso, podemos dizer que, se não fosse pelo pensamento rápido de Simon Kjær e pelo trabalho da equipe médica, Christian Eriksen não estaria aqui com a gente hoje. I want to start with a man that really made a difference this year. This man is a hero. This is bigger than football. This is bigger than us. For me, it's the highlight of 2021. Simon Kjær saved the life of his partner, Christian Eriksen, on the 12th of June this year. Ladies and gentlemen, a round of applause for the Danish captain with us tonight, Mr. Simon Kjær. A parte mais impressionante de tudo isso é que apenas 45 minutos após o incidente, começaram a surgir notícias de que Christian Eriksen estava melhorando. Foi aí que a UEFA mostrou que só se importa com negócios. Sim, poucas horas depois de verem seu companheiro quase morrer em campo, a UEFA obrigou os jogadores dinamarqueses a terminarem o jogo da Euro contra a Finlândia. Pelo menos, esse momento não terminou com mais um jogador sendo forçado a se aposentar, porque contra todas as probabilidades, Christian Eriksen conseguiu voltar ao futebol profissional jogando com marca-passo. I recognize what happened to me like later on in that night and the next few days of what was really going on. And then of course all the tests started, all the knowledge started to come in, and all the questions were being asked of this and that, can I do this, can I do that, listen to the doctors. Yeah, so also what I told them, Sabrina, I said, I'm selling this now, I'll leave my boots, but don't be certain if a few days, and I would probably change my mind if everything is okay, and luckily everything was after okay. Cara, esse momento realmente me arrepiou. Imagina quase perder a vida por causa do futebol e depois voltar a jogar o esporte que você ama. Mas ok, craque, vamos levantar o astral um pouco, né? Agora, o que você diria se eu te dissesse que eu tenho a resposta para a maior dúvida do futebol? Afinal, quem foi o melhor? Pelé ou Maradona? Essa disputa é histórica, e eu não estou falando de qualquer comparação não, mas de um embate direto entre os dois, analisando cada um dos quesitos de ponta a ponta, cabeça a cabeça. Ficou curioso? Clica nesse vídeo aqui e eu te mostro quem realmente saiu vitorioso nessa rivalidade lendária.